Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Esse tempo que a gente não sei onde eu estou, não sei onde eu parei, mas o Senhor vai dar graça, o Senhor é bom, né? Então a gente falou de alguns tipos de oração aí, e eu acredito que a gente falou sobre concordância, né, na última vez, oração de concordância. E glória a Deus, a gente queria nessa manhã aqui tentar falar um pouco ainda sobre oração, né? Que a gente talvez exista alguma dúvida aí de como orar, de que posição é melhor, né? De que jeito que eu oro é melhor. Então a gente vai qual a melhor posição para orar, né? Então a gente tem alguns textos aqui. Vamos ler 1 Reis, capítulo 8, verso 22. Amém. 1 Reis, capítulo 8, verso 22, assim: Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção ao céu. Então, esse ato de Salomão aí, de se prostrar, um momento ali bem de adoração ali, Então, qual a melhor posição para orar? Então, a gente vai ver que na Bíblia aparecem algumas maneiras que as pessoas oraram. Então, assim, às vezes a gente, crente, gosta de complicar algumas coisas, né? E não precisa, né? Porque a palavra do Senhor aí tem muita resposta para muita coisa. Então, assim, a gente não precisa complicar as coisas, não precisa, né? Há circunstâncias na sua vida, há momentos na sua vida, como há na minha vida, que a gente acaba vivendo tudo isso daqui, né? Tudo que a palavra do Senhor vai passar aqui, a gente acaba vivendo em algumas circunstâncias da nossa vida. Então, veja que um homem, né, um rei que se prostra, e é diante de mas ele, na verdade, ele está diante do povo ali, né, na presença da Assembleia, mas ele não se prostrou para a Assembleia, para homens ali, para o povo, né, para os seus príncipes, para os seus conselheiros. Não, ele está se prostrando ali diante do altar do Senhor, diante do Senhor mesmo, diante do momento de reverência ali, diante do Senhor. E essa palavra prostrar aí é bem esse negócio de se jogar no chão, de se jogar no chão, né, como se você fosse beijar ali o chão mesmo. Isso é uma prostração, é isso. Quando eu me deito ali, quando eu me abaixo completamente. Eu sei que você é crente quebrantado, você já fez isso várias vezes aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto. Você já deve ter feito isso muitas e muitas vezes. Na igreja é um lugar para isso, para a gente se prostrar diante do Senhor. Não é se ajoelhar. Ajoelhar é uma coisa, se prostrar é outra. Quando você se deita completamente com o teu rosto em direção ao chão aí, e teve em algum momento, claro, que tem um momento que ele levanta suas mãos, né? Estendeu as mãos em direção ao céu. Lógico que nesse momento ele não estava prostrado, estendendo as suas mãos. Ele se levantou, se ajoelhou e estendeu as suas mãos ali em direção aos céus, em direção ao Senhor. Então, uma das posições que você vai orar na sua vida é prostrado, né? Num sentimento total de rendição a Deus ali, de completa rendição ao Senhor. E às vezes você está num tempo da sua vida que o que te resta mesmo, o que nos resta
é nos prostrarmos mesmo, ficar ali no chão, com o rosto no chão mesmo ali, diante do Senhor. Quem já passou por isso sabe, então, essa é uma posição de oração para homens de Deus, para mulheres de Deus. Então, não há problema nenhum em você se prostrar e ficar ali no chão, deitado, com o rosto no chão, orando ao Senhor e clamando a Ele. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Põe no verso, do verso 1 para a gente chegar até aí, por gentileza. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões ou sem contenda. Então, esse é um contexto de oração que Paulo está falando para a igreja ali, ensinando, e aí ele libera uma palavra apostólica ali, bem tremenda, que ele diz: eu determino que todo homem ore, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Isso aí é para complicar a nossa vida, né? Aleluia. Isso é Paulo, assim, mandado pelo Espírito Santo para complicar a tua vida de crente, a minha vida de crente, de religioso, às vezes. Pensou você numa reunião lá, Salvador, um povo falando, e opiniões, e não sei o que, você levanta a tua mão no meio de todo mundo e fala: irmãos, deixa eu... E começa a orar ali. Isso é Paulo falando para a gente ali, que a gente tem uma autoridade. Lógico, aí você pode pegar e tentar colocar em conta, não, mas aí o contexto, pode ser que seja na igreja, pode ser que... Ele fala bem claramente, em todo lugar ali. Então, são situações que vão surgir, e aí ele... Deixa o texto lá, o bonitão. Aí ele... Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Então, não é para você, não é para você não, para mim, né? Para eu ficar ali disfarçando, né? É para eu levantar a mão ainda assim, levantar as mãos. Mas uma questão do texto é interessante. Uma questão é que ele diz: orar em todo lugar, levantando as mãos santas. Então aí também já muda. É um texto pequeno, mas é um verso que é bem complexo. Então, primeiro ele manda que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos. Então, por isso que às vezes a gente acha que pode pegar e levantar essa mão aí,
qualquer lugar, porque eu sou crente, sou filho do rei, né? Tem aquela frase que as pessoas... geralmente, se você usa a frase, pode usar, tá? Se você está andando com Deus aí, pode continuar falando, tá? Mas o referencial que eu tenho, assim, dessa frase, eu sou filho do rei, geralmente vem de pessoas que estavam dando um péssimo testemunho, né? Não estou falando de você, já repito, se você anda por aí falando, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, e você realmente e anda com o Senhor, é fiel, continua falando. Mas eu tenho os referenciais, assim, na minha caminhada, de ouvir essa frase de boca de crente que estava dando mau testemunho, né? Porque eu sou filha do rei, porque eu sou filho do rei. E eu olhava para a vida da pessoa e via que era uma desgrama total. E eu questionava, às vezes, as pessoas, você está falando isso aí, mas você está dando mau testemunho, então para de falar isso aí, pelo amor de Deus. Então, assim, geralmente as pessoas que falam essa frase, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, estão dando mau testemunho, né? Mas, então, eu sou crente, você é crente, nós somos cristãos, somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, temos aprendido, temos ouvido, temos sido ministrados. Então, eu tenho que orar em todo lugar. Eu tenho autoridade, Deus me deu autoridade para isso. Deus te deu autoridade para isso, para em todo lugar que você estiver, em toda situação, em toda circunstância, você poder orar. Em todo lugar. Mas aí ele diz, levantando as mãos santas, eu preciso ter um entendimento de que eu só posso levantar as minhas mãos em todo lugar para orar se as minhas mãos estiverem santas. Porque eu estou ministrando para pessoas e o Espírito que eu estiver servindo vai ser ministrado para as pessoas. Vai ser passado. Olha aqui para mim, eu não estou dizendo para você não impor as mãos, não orar por pessoas, não estou dizendo para você ficar com a tua mão recolhida. Se você estiver em qualquer lugar, você pode pôr a mão na cabeça das pessoas, você pode orar com elas, você pode ministrar com elas. Eu posso orar com elas, eu posso ministrar com elas, eu tenho autoridade para isso. Você tem autoridade para isso. O que você e eu não podemos fazer é fazer essa oração, levantar as mãos, se as minhas mãos não estiverem santas. É isso que eu não posso fazer. Entendeu ou não? Deixar bem claro. Foi fazer uma visita, tem que orar, põe a mão na cabeça, ora, ministra, vai lá. Porque não é possível que eu saia da minha casa para ir visitar alguém, para levar uma palavra com as minhas mãos sem santidade. Então, eu não posso sair da minha casa. Eu ligo e falo, não vou poder ir hoje. Arruma outra pessoa, eu não posso ir ministrar. Então, se eu estou me locomovendo para fazer a obra do Senhor, se eu estou andando no reino do Senhor, servindo ao Senhor, eu preciso estar com as minhas mãos santas. Então, tem que ter, no mínimo, são requisitos do mínimo para quem vai ministrar. Então, você pode pôr a mão na cabeça, você pode orar, O que eu não posso fazer é pôr a mão na cabeça, orar por alguém, estando com a minha vida, com as minhas mãos, de alguma maneira, em pecado. Porque eu vou transmitir para a pessoa, para a casa dela, para a vida dela, aquilo que eu estou carregando. Então, é muito caro, é muito sério. Então, do mesmo modo que eu vou ministrar a unção, a bênção, a vitória, a libertação, eu também posso transmitir, também vai passar de mim para a pessoa, prostituição, adultério, mentira, engano, roubo, ira, tudo isso vai passar também nessa minha oração. Então, eu preciso saber que espírito eu estou servindo naquele momento ali, Se é o Espírito Santo, ou se eu estou desviado da vontade dele e estou andando de qualquer jeito. Então, você tem autoridade para isso, tem mãos santas. E aí a Bíblia fala sobre, Paulo também fala sem ira e sem contendas. Então existem maneiras que eu devo, aliás, ministrar para as pessoas. Está falando de oração aqui, tá? Oração. Quando eu vou orar, eu posso levantar a minha mão e orar. Em qualquer lugar que eu tiver, qualquer ambiente que eu tiver. Claro, para isso eu vou ter que ter ousadia também, Ver o negócio lá, O negócio ali, o ambiente não tem santidade. Eu posso levantar minhas mãos santas e ministrar santidade. Eu tenho autoridade para isso naquele momento. O negócio ali o espírito de ira está ali quase matando alguém já. Eu levanto as minhas mãos porque na minha vida não tem ira.
né? Eu venci a ira, Jesus me deu vitória sobre a ira, eu não sou uma pessoa irada, né? Eu tenho o espírito de mansidão ali, o fruto do Espírito está em mim, está agindo, e eu levanto as minhas mãos ali, e a ira tem que cessar ali, porque eu não tenho isso, eu carrego outra coisa, você carrega outra coisa, então você pode orar. E sem discussões ou sem contendas. Então, se a tua vida está sendo uma vida de contenda, se no trânsito você está contendendo, se na tua casa você está contendendo, se na igreja você está contendendo, discutindo, se no teu trabalho você está discutindo demais, discussão. Então, você tem que levantar suas mãos sem ira, sem contenda e com santidade. Amém? Vocês estão muito longe, né, cara? Não vai ter pergunta nenhuma hoje, não vai ter nada, não vai ter nenhum comentário, eu acho. Vocês estão tudo dispersos, cada um num cantinho aí. Mas amém. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Mas vai ter que falar bem alto, porque você está muito longe, né? Nada? Nada? Tudo tranquilo? Ô, Barro Maurão, manda. Sem duvidar? Se eu já vou pensar, se eu faço uma oração já pensando se ela subiu ou não, já é dúvida, já não deve ter subido. Porque se eu já fiz orando pensando, será, ou abrindo um olho assim, falando, será que subiu, não subiu? Será que chegou? Não, eu tenho que orar com fé. Oração, tudo que eu faço sem fé é pecado. Então eu tenho que orar com fé, crendo que Deus, primeiro, Ele é Pai, está me ouvindo, está recebendo a minha oração, né? E vai ter resposta da parte dele. Sim ou não, vai vir, né, da parte dele. Mas sempre que eu for orar, eu tenho que orar com fé. Então, oração aí, essa oração de Paulo, esse ensino de Paulo aí sobre uma posição, aqui nós estamos falando de uma posição de oração, né? Pensou em, se o Senhor te pegar amanhã e te colocar numa situação em pé, para você levantar a tua mão e dizer, ô Senhor. Você está pensando no teu chefe, no teu gerente, está pensando naquele amigo de trabalho, você está pensando um monte de coisa, está pensando no ambiente que você trabalha. O pastor está falando uma coisa aí que é uma utopia, que não existe. Nos dias de hoje a gente não faz, ninguém faz isso. Imagina Paulo, irmão. Perseguido, judeu, religiosos, Roma de olho, tudo em cima dele. Ele fala para os crentes da época, ó, levanta a mão em qualquer lugar lá e ora, hein? Sabendo que eles não iam perder o emprego, tá? Sabendo que eles não iam ouvir uma piadinha, sabe? Eles iam ser presos, iam ser levados por Roma, ia ser jogado numa arena, e viriam leões e comeriam eles, os seus filhos. Aleluia. Então aqui na igreja é fácil a gente levantar as mãos e orar, né? Que você levanta as suas mãos. Mas aí Paulo diz, Paulo ele complica muito, né, nossa vida, ele quer criar caso para a gente mesmo. Ele fala, levanta a mão em todo lugar. Amém? Ninguém ia falar nada? E o rei não tem nada a ver com isso e não liberou isso, essa compra do filho dele, da filha dele. Por isso que eu falo, quem fala, de verdade, com todo meu carinho, meu amor, eu estou cansado, eu estou baqueado, mas assim, com todo o meu amor por você hoje, se você fala essa frase, amém, cara, se você é filho do rei, se Deus está te abençoando, amém, não é para você. Mas ao longo desses 28 anos, eu sempre que eu vi alguém perto de mim gritar assim, falar, gesticular, eu estou vendo o rosto das pessoas, de algumas pessoas, de uma pessoa específica que trabalhava comigo, que era minha funcionária lá em Goiás, como ela fazia coisa errada. Como dava trabalho, Jesus amado. Mas ela sempre dizia, mas eu sou filha do rei, eu sou filha do rei. Ela saía gritando na loja, eu sou filha do rei. Como aquilo me irritava, porque é uma pessoa que dava tão mau testemunho de Jesus e vivia declarando, eu sou filha do rei. Então, os referenciais que eu tenho de pessoas que falam, eu sou filho do rei, sou filho, de pessoas que faziam uma vida.
E o rei mesmo, o Senhor, devia olhar para tudo isso e ficar com o coração triste, porque não tem nada a ver com isso que você está fazendo. Então, assim, Mas aqui eu não me lembro de ter ouvido alguém falar, eu sou filho do rei. É. Amém. 2 Samuel, capítulo 7, verso 18. Então você pode orar prostrado, você pode orar em pé, levantando as suas mãos. E aí, para os religiosos agora, né? Talvez você vai assustar aí, né? Não sei se você vai gostar, não vai gostar. Tudo isso aí é o verso 18? Tá bem diferente aqui na minha. Nossa, o meu é pequeno aqui, está diferenciado ali. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: Ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu? E o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós, desde o passado até o dia de hoje? Esses momentos que Davi recebeu promessas para sua casa, né? Ele vai lá para casa, para a tenda onde está a Arca da Aliança. E aí o texto diz que então o rei Davi entrou na tenda da Arca. Imagina, irmão. Quando fizeram o tabernáculo, depois veio o tempo, mas fizeram o tabernáculo, colocaram a Arca da Aliança lá no Santíssimo. Só podia entrar uma vez por ano. O sumo sacerdote podia entrar lá. Só ele podia entrar lá uma vez por ano para oferecer o sacrifício. Tinha fumaça, era um lugar escuro. Tinha uma fumaça do incenso que entrava lá dentro e enchia o lugar. O sumo sacerdote ia tateando na arca, né, para tocar nela, para colocar o sangue na tampa da arca. Então era um cerimonial bem... Aí Davi põe uma tenda aberta. Né? Os sacerdotes podiam ficar ali tocando e cantando 24 horas. Tinham turnos de adoradores que ficavam ali 24 horas cantando, adorando ao Senhor. E a Bíblia fala que ele entra lá. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim. Essa liberdade que nós temos, né? Com o sacrifício de Jesus, né? O véu foi rasgado e a arca está no trono, completamente disponível para você e para mim. Então, naquele dia você pode chegar e sentar e orar. Eu posso orar sentado? Pode. Então, o texto está dizendo que o rei Davi sentou diante da arca, diante do Senhor e orou. E ele estava ali no momento em que Deus prometeu para ele que a sua casa teria reis de maneira eterna, assim, né? Bem, promessa pequena, assim. Davi foi lá agradecer. E aí na sua liberdade, no seu coração de rei adorador, ele se senta diante do Senhor. Imagina, um amigo sentando com o outro. O Salvador falou sobre amigo aqui, né? Sobre ser amigo de Jesus. Dessa amizade que ele tem com a gente, que ele sempre quis ter com a gente, com você e comigo, desde o Éden. Ele criou o Éden para isso, né? Ele criou o homem para isso. Ele não criou o homem para criar a cura para doenças, para criar o computador. Não, ele criou o homem para ter amizade com ele, intimidade com ele. Então, ele está lá no Éden, querendo né? Ele vinha, batia papo. Então, esse sentimento, essa liberdade que nós temos aí de orar sentado. Então, a nossa concepção é essa, talvez a nossa mente é essa. A oração eu tenho que me ajoelhar, eu não tenho nada contra quem ajoelha, quem chega na igreja, pelo amor de Deus. Você pode continuar chegando na igreja, ajoelhando, também vai ter oração de joelho também, tá? Então, mas a ideia que nós temos de juntar a mãozinha, de ajoelhar e de ter uma posição correta para a oração, né? uma posição exata para a oração, existem muitos textos na Bíblia que dizem ao contrário, que o rei chegou lá, se assentou.
diante do Senhor e orou. Sabe aquele momento que está ruim lá na sua empresa, que você sai por alguns minutos, vai lá no banheiro, fecha a porta e senta lá no vaso, não para fazer outra coisa, a não ser para sentar ali e orar. O Senhor está te ouvindo ali. Você tirou ali 5 minutinhos que você precisou, e você sentou ali e orou ao Senhor, e o Senhor está te ouvindo ali dentro. Em qualquer momento que você estiver sentado diante do Senhor, Ele está te ouvindo. Então, o nosso Deus é um Deus assim, desses... sem cessar. Ou andando, ou deitado, ou qualquer situação e momento. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Tomara que não demore para você achar Miqueias aí na tua Bíblia, hein? Aí, então usando o índice, sem usar o índice, tá? Provavelmente deve estar errado esse texto. Provavelmente não ter nada a ver com... Ignora esse Miqueias 6:8 aí. Hã? Não, agora não foi a mídia, foi minha referência errada aqui na folha. Vamos tentar números, né? Números capítulo 20, verso 6. E também se não der nenhum certo, o Salvador já falou, ore sem cessar. Então já resolve todos os problemas de oração. Números 20, verso 6. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, prostraram-se com seus rostos rente ao chão, e apareceu-lhes a glória de Yahvé. Só para... não tem nada a ver com o assunto, mas só para lembrar você, tá? Não, depois eu... deixa pra lá. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, prostraram-se com seus rostos rente ao chão, e apareceu-lhes a glória do Senhor. Então, esse é um texto que mostra essa, como eu falei no começo, essa reverência, né, absurda, assim, que as pessoas entendem que é maravilhosa, né, que esse temor ao Senhor aí, que esses homens possuíam e entendiam da presença do Senhor. Se você pegar e voltar aí no primeiro tópico que a gente leu aí, sobre Salomão, se você ler a gente leu o primeiro tópico lá, 1 Reis 8:22, na verdade só King James aparece a palavra prostrar lá, né? Nas outras traduções, aqui é mais um ato de se ajoelhar diante do Senhor e estender as suas mãos, né? Porque ele fez isso de maneira simultânea, assim. Ele ajoelhou diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, e estendeu as suas mãos. Aqui nesse texto de Números, sim, verso 20, capítulo 20, verso 6, aí esse é o prostrar, né, que é a diferença de ajoelhar. Quando eu me ajoelho, eu estou de joelhos, né? Você ora de joelho, existem muitos momentos que você
vai se ajoelhar para orar ao Senhor. Cara, e assim, é poderoso quando a gente... você sabe, assim, é incrível, né, que se você pratica isso, se você vive isso, se você tem mesmo uma vida de oração, você sabe o que é oração? Se você entrou um dia na sua vida pelo caminho da oração, isso é maravilhoso, a gente tem que fazer isso, o crente tem que fazer isso, né? Oração, jejum, palavra do Senhor, isso são coisas que a gente precisa ter na nossa vida, a gente precisa ter essa disciplina espiritual, precisa praticar isso, precisa mesmo. Então você sabe, você percebe que no momento que você está orando de joelhos, você é levado, você é impulsionado a mudar a tua posição de oração e se ajoelhar, por exemplo. Ou você está ajoelhado e você é impulsionado, tudo pelo Espírito Santo, a se prostrar. Você, de repente, está orando de joelhos e você, de repente, é tomado pelo Espírito Santo, você é impulsionado a se levantar e estender as suas mãos para os céus, e você começar a mudar o seu nível de oração ali, e começar a batalhar, por exemplo. Você não vai fazer uma batalha espiritual de joelhos, você não vai fazer uma batalha espiritual sentado, né, numa normalidade, dentro de um contexto normal. Você vai batalhar espiritualmente, vai fazer uma oração de guerra em pé, de olhos abertos, né? Se você vai estar ali tomando, quem pratica, quem vive isso, sabe o que eu estou falando, que às vezes você começa a tua oração sentado, mas você é impulsionado, não forçado, não é carnal, é pelo Espírito. Você vai levantar e vai mudar o seu tom de voz, né, a sua posição na oração. Ou talvez você está orando em pé e você é impulsionado a se prostrar, com o teu rosto mesmo em chão, num sentido de humilhação ali, de se prostrar mesmo, de se render ao Senhor, de se quebrantar. De repente você está ali, entendeu? Esse movimento, eu também não posso pegar a oração e orar de joelhos e ficar ali, e o Senhor está me movendo a mudar o meu tom e batalhar agora por alguma coisa. Eu preciso ter esse entendimento também de que em mim habita o Espírito Santo, eu estou orando ali, e Ele é que me conduz nisso. Eu preciso ter discernimento, eu preciso estar muito em comunhão com Ele, com o Espírito Santo, para poder me mover até na oração conforme Ele quer, conforme Ele te leva, conforme Ele me leva. Então, há momentos que você está ajoelhado, e você é tomado para se levantar e batalhar. Você está de pé e você tem que ir para o chão, né? Você tem que ter esse discernimento também. Então, aqui eles estão em situações ali de intercessão, e eles vão e se prostram e põem o rosto no chão mesmo, entende? Então, assim, quem ora, quem tem vida de oração, quem tem essa comunhão com Ele, sabe que é hora de levantar e batalhar, sabe que é hora de se prostrar, sabe que é hora de ajoelhar, e sabe que aquele momento você pode se assentar e conversar com Ele. Entende? Então, assim, a gente tem várias maneiras de orar, posições para oração na Bíblia. Não há um jeito de orar na Bíblia, não é uma maneira de orar na Bíblia. Então, assim, existem várias maneiras de orar. Jesus estava no barco dormindo, acordaram ele com a tempestade. A Bíblia fala que ele se levantou e deu uma ordem ali, liberou uma palavra ali. Ele abriu a boca e liberou uma palavra. Então, assim, porque era uma tempestade que era uma batalha espiritual, que era o diabo tentando impedir eles de chegarem no lugar. Então, assim, porque tinha lá pessoas para serem libertas. Jesus estava indo para libertar alguém. Então, ele é tomado, ele levanta, não era nem para acordar ele, né? Não era para os discípulos acordarem Jesus. Era para os discípulos fazer duas coisas. Primeira, ou dormirem com Jesus, porque olhou e viu Jesus dormindo, tempestade. Bom, se ele está dormindo, não vai ficar ruim aqui, eu vou dormir também. Não, né? Você pensou assim, não, que é isso, cara. Era para eles dormirem com Jesus, dormiu, eu vou dormir também. Ou ninguém acorda ele, vamos resolver nós. Se ele está dormindo, não acordou, é porque é para a gente resolver. Tanto que ele acorda e diz, homens de pequena, por que vocês não resolveram o problema? Eu deixei vocês para resolver o problema.
Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim aqui. Jesus deixou você. Ele está aqui agora? Não está. Quem está é o Espírito Santo, aqui agora, pessoalmente. Falando pessoalmente, né? Você está vendo aqui, está aqui agora? Oh, aleluia. Ele deixou quem? Deixou você órfão? Não. Está habitando em você. Ele está lá. Ah, pela fé. A Bíblia fala que pela fé Jesus habita no nosso coração. Eu prego muito, falo sobre isso, que ele está andando no nosso meio, mas está andando para deixar você resolver. Você está querendo acordar ele de novo. Mas virou pregação já. Você está querendo acordar ele de novo no barco. Ele está dizendo para você assim, resolve você o problema, deixei você aí, deixei o Espírito Santo em você aí. Entendeu? Que, pelo amor de Deus, entendeu o que eu estou dizendo? Que Jesus está aqui. Vai dar rolo isso, né? Pelo amor de Deus, né? Eu prego que ele está no meio da igreja, que ele está andando, mas ele está como se fosse dormindo, tranquilo, descansando, fez a parte dele, tô de boa. Deixei a minha igreja para resolver o problema agora. Ou não? Você está indo lá acordar ele toda hora. Vixe, vai criar um problema. Ah, Senhor. Não vai não, você vai resolver o problema, porque você está com o Espírito Santo aí, você vai se levantar no barco e vai falar, opa. Então, na sua oração, existem momentos, precisa ter discernimento, precisa estar ali ligado com ele para você se levantar, se prostrar, sentar, ajoelhar, entendeu? Para você tem essa liberdade de orar de qualquer posição aí, qualquer jeito, né? Gênesis 24 a 26. Cruza os dedos aí, torce, tomara que tenha alguma coisa. Gênesis 24 a 26. Então inclinou-se aquele varão, ou curvou-se em adoração ao Senhor. Qualquer vídeo que você vê lá de Israel, quando você vê lá o Muro das Lamentações, você vê lá os judeus se curvando e balançando o seu corpo ali, porque para eles a oração também tem que ter esse movimento, né, um sinal de que o corpo da pessoa também está ali envolvido naquela oração. Então eles estão ali diante do Muro das Lamentações, se prostrando ali, balançando o seu corpo. Mas aqui o texto diz que diante disso o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor. Então se curvar, essa oração também curvado, com essa cerviz, com essa coluna curvada, também é um sinal de quem está se curvando ao Senhor, à sua vontade, de quem está ali, porque a Bíblia fala em alguns textos que o homem de dura cerviz, que tem a coluna sempre ereta, que nunca se curva ao Senhor, que nunca se rende ao Senhor, nunca se dobra para o Senhor ali, ele será quebrado, ele será ferido, e dependendo do seu nível de orgulho, de soberba, de não se prostrar, de não se curvar para o Senhor, ele será ferido sem que haja cura para ele. Então, Deus está querendo falar, está querendo quebrantar, e a pessoa, esse homem aí, tem esse entendimento de se curvar também diante do Senhor. É uma posição para você orar também ao Senhor, naquele tempo que você está lá orgulhoso, que você está lá soberbo, que você talvez não ouviu a voz do Senhor, talvez você se rebelou contra o Senhor. É o momento de você parar onde você estiver e você se curvar diante do Senhor. Aí existem muitas maneiras para você orar. Não tem desculpa para você não orar. Eu não consigo ajoelhar, o meu joelho não dá mais. Você pode orar de pé, sentado. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Então não tem mais desculpa para você não orar. Qualquer posição que você puder ficar, você pode orar. Para não ter desculpinha, para não ter, não, mas eu só consigo orar assim. Então tem um jeito de orar na Bíblia. Manda.
Mas é porque eu sou pastor e conheço crente. Então, para crente não arrumar desculpa, então eu vou ler os textos na Bíblia que fala de todas as posições que os homens e mulheres oraram. É por isso que eu estou aqui falando texto por agora vai aparecer de joelho. Então, você quer orar de joelho? Também tem texto na Bíblia que você ora de joelho. Daniel, capítulo 6, verso 10. Então, assim, eu aprendi na minha vida que eu posso ter essa liberdade, mas eu sei que tem crente que vai arrumar uma desculpinha para não orar. Entendeu? Mas aí, não, porque... Como que eu posso orar, pastor? Tem um jeito de orar? Então, eu estou aqui respondendo já, né, biblicamente, que tem várias maneiras de você orar. Daniel 6:10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou a Deus, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Então agora está de joelhos, janela aberta e ajoelhado, com as mãos em direção a Jerusalém. Então, também crente pode orar de joelho? Claro que pode. Tem texto na Bíblia que fala por que o crente se ajoelha para orar? Por que vai ficar de joelho? Meu joelho dói, eu não consigo, quero orar em pé. Não tem problema, pode orar em pé, mas tem gente que ora de joelhos. E é bíblico que está lá, tem servos que estão lá de joelho, janela aberta e mão estendida. É uma posição de quem está ali diante do seu Deus, se rendendo a Ele ali, e profetizando e declarando sobre a sua nação aquilo que Deus tem para eles, tinha para eles, né? E aí ele foi visto orando assim de joelhos, né? Porque se ele tivesse de pé ali, janela aberta, os inimigos iam passar a olhar e vão ver Daniel de pé, só de pé, com a mão levantada, mas ele estava de joelhos, num sinal claro de que não há decreto que me faça mudar. Era uma demonstração clara para todo mundo passar de frente da janela dele e ver que ele estava orando, porque era um hábito dele. Eles sabiam que aquela posição ali era uma posição de um homem que estava orando ao Deus dele. E por isso ele estava de joelhos. Ele não mudou. Ele podia ficar de pé, dar uma migué, né? Levantar a mão meio assim, encostar a mão no negócio, dar uma migué. Bom, tem um decreto que não pode orar, então eu vou disfarçar aqui. Vou mudar minha posição, vou ficar de pé, vou colocar a mão aqui, e colocar a mão assim na grade. Disfarçando, né? Para não ser preso. Mas ele já se ajoelhou, porque era um sinal claro, dos judeus dele orar, e orou. Então, ora de joelho também. Encerrando aí, Mateus capítulo 26. Verso 36. Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, o nosso Senhor, se prostrou, diante do seu Pai. Prostrou-se com o seu rosto. Imagina, olhar e ver o Filho de Deus, o Deus que se encarnou e veio como homem, agora num jardim, quinta-feira à noite, antes de passar por tudo que ele ia passar, ele estava no jardim, triste, angustiado, aprendendo a obedecer mesmo à vontade do Pai, sofrendo para obedecer. Acho que foi brincadeira, não foi? Na verdade, a sua morte, o seu sacrifício, começou na quinta-feira à noite. Então, ele começou a morrer aqui, na quinta-feira à noite, passando pelo que ele passou. Então,
né? Esse suor de gotas, imagina. Mas estava lá, aquele que, quando Deus criou todas as coisas, ele estava lá. Quando Deus criou anjos, quando Deus criou querubins, serafins, Deus criou tudo. Aliás, antes de Deus criar qualquer coisa, ele estava lá já, né, no seio do Pai, escondido. E aí ele se revela, ele encarna, vive aqui, e aí um dia ele vai morrer na cruz, e aí ele se prostra com o rosto em chão. E a gente tem tanta dificuldade. Mano, eu tenho certeza que tem muito crente aqui que nunca colocou o seu rosto no chão para Deus. Que anda tão corrido, tão atarefado e tão cheio de coisa, faz tanta coisa na vida, mas nunca se prostrou, nunca deitou completamente no chão, com o rosto em chão, prostrado, para adorar o Senhor, para se render a Ele, para dizer, eu cansei, não aguento mais, está difícil. E aí, assim, a gente fala, né, e a gente, o Salvador falou, comentou aí, pelo menos 2 vezes, não, a gente tem que orar de qualquer modo, a gente tem que orar, de qualquer maneira a gente tem que orar, porque a Bíblia manda a gente orar, a gente precisa orar, então existe, mas, bom, pelo amor de Deus, a gente precisa parar, ter um tempo realmente de se prostrar. Porque qual é o perigo? O perigo é eu fazer só assim mesmo, só orar dirigindo. Tem gente que é assim, né? Não, o meu tempo de oração é quando estou dirigindo. O meu tempo de oração é quando estou pedalando. O meu tempo de oração é quando eu estou viajando. O meu tempo de oração é quando eu estou... Não, o teu tempo de oração tem que ter tempo de oração como esse também. Tem que ter tempo de oração para o crente de se prostrar, de se ajoelhar, de parar, de deixar todo mundo de lado mesmo e se ajoelhar. Não é porque a Bíblia me dá muitas maneiras para orar que eu vou só orar andando. Eu estou orando, eu estou andando na rua, estou fazendo caminhada, estou orando. E aí a minha vida de oração é só essa. Então eu nunca vou me prostrar, nunca vou ajoelhar, nunca vou, só vou ter aquilo. Não, a Bíblia fala de muitas maneiras, muitas situações, circunstâncias em que eu preciso discernir isso e ter esses momentos com Deus. É uma batalha espiritual, você precisa fazer uma batalha espiritual lá na tua casa, você precisa levantar a tua mão lá, santa, sem ir e sem condena na tua sala, no teu quarto. Você precisa levantar a tua mão lá com autoridade na cozinha, no banheiro. Você precisa andar na tua casa, lá em todos os cômodos, batendo o pé no chão mesmo, declarando que Satanás sai da tua casa e com a mão levantada, santa, sem ira e sem contenda, na tua casa, em cada cômodo. Você precisa se prostrar lá no teu quarto, eu preciso me prostrar no meu quarto com a cara no chão mesmo, e dizer, Senhor, aqui, um homem entregue ao Senhor, na tua vontade mesmo. Então eu não posso, porque tem um jeito de orar na Bíblia, manda orar e eu tenho que orar, então não importa se eu vou estar, não, importa sim, tem hora que você vai ter que se prostrar, tem hora que eu tenho que parar e me ajoelhar, tem hora que eu tenho que me curvar. Então eu preciso saber os tipos de oração que tem na Bíblia, para eu entrar nelas e diante daquilo que porque o Espírito Santo que habita em mim, ele só vai me lembrar aquilo que a Bíblia diz. Ele vai me levar a fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Então eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre as coisas que eu posso fazer e não posso fazer. Entendeu? Amém? Alguma pergunta? Ninguém fala alguma coisa? Não é possível. Tudo certo? Não pode ser. Nada. Assim, eu sei que ele sabe e eu sei que ele sabe que eu sei que ele sabe. Então, assim, eu sei que ele sabe tudo, eu sei que ele sabe o que está dentro de mim, do que eu preciso, eu sei disso, eu tenho consciência, mas a Bíblia manda orar. Então, assim, e orar também não é para chegar para Deus com uma lista de coisas, né? Então, a nossa ideia de oração é essa. Vou chegar diante de Deus e vou falar para Ele os meus problemas.
Então, a nossa ideia de oração é essa. Eu vou chegar para ele, vou falar as minhas demandas, necessidades, o que eu preciso, porque eu vou estar lembrando ele que ele precisa me socorrer logo. Olha, o senhor sabe, mas está demorando, talvez se esqueceu. Então, eu vim lembrar o Senhor aqui nessa manhã de toda a minha listinha que eu preciso que o Senhor resolva na minha vida. Quando, na verdade, a oração também é para eu chegar, sentar diante dele, entrar diante dele e falar, ó, eu estou muito interessado aí em fazer parte da conversa, de ter comunhão com o Senhor, de bater um papo, Então, assim, oração também para chegar diante de Deus com uma listinha de coisas que eu preciso também é furada também, Não é oração isso, Então, tem adoração na oração, tem intercessão, como a gente já falou até agora aqui de muitos motivos para eu orar. Oração só para vir diante de Deus e mostrar uma listinha para ele de coisas, aí também já é abusar da sorte também, Aí também já é querer demais também. Mas é sempre bom eu estar orando e dizendo, Senhor, ó, tem lá a minha casa. Então a gente já falou sobre vários motivos de oração aqui. Oração não é só para pedir coisas, Ou pedir para que Deus resolva os meus problemas que eu acho que Ele está demorando para resolver, que eu acho que Ele já tinha que ter resolvido, aliás, porque Ele é Deus e eu estou servindo Ele, então Ele tem que resolver. Não tem nada, não é para isso que serve a oração. Mas a gente já tem falado de orações aqui, de motivos de oração, Falamos algumas aqui. Tem muita coisa na oração. O que eu posso alcançar com as minhas orações? Isaías 59. Isaías 59, verso 1 e 2. Aí o texto diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Isaías é muito claro aí que a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida para que não possa salvar, e aí a salvação, mas essa salvação aí também é um sentido bem amplo, não é só salvar alguém, um perdido salvar em Cristo, mas é uma salvação bem ampla aí, até para o crente que precisa de salvação em alguma área da sua vida, algum socorro de Deus, pode clamar porque Deus está ali, mas assim, os nossos pecados impedem que o Senhor sequer nos olhe. Então não dá para eu ter uma vida de pecado, irmão, e estar lá orando, pedindo alguma coisa para Deus, para que Ele me salve. Por isso que a gente fala muito aqui, você ouve muito aqui, a gente fala, a gente se esforça mesmo, paga o preço para poder andar nisso, de posicionamento. Então, se tem áreas da minha vida que eu preciso me posicionar, eu não posso ficar enrolando, tenho que me posicionar. Porque a Bíblia diz que o rosto de Deus, ele vira para o outro lado. Ele nem olha para a gente por causa do nosso pecado. Então, é muito sério isso. Então, não adianta eu querer ser, de novo a frase, sou filho do rei, mas não está andando como filho do rei. É um texto que Deus falou muito forte no meu coração esses tempos atrás, aí acho que é 3 João, verso 5, se eu não me engano. Verso 4. 3 João, verso 4. É um capítulo só, verso 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso é João falando da sua igreja, mas é um texto muito maior, É do Pai Celestial
falando dos seus filhos, que somos nós. A alegria do pai é saber ouvir que os filhos andam na verdade. Então, quando o filho anda na verdade, traz alegria para o coração do pai. Claro que esse filho vai pedir algo para o pai e o pai vai conceder. Então, a Bíblia não vai incentivar, irmão, quando eu estou andando torto, errado, Deus não vai abençoar as minhas bagunças, Deus não vai ficar me respondendo, eu não tenho obrigação nenhuma com gente infiel, desleal a Ele, com crente desviado, que está, inclusive, na igreja, mas está desviado. Deus vai ficar atendendo a oração. Então, no meu caso, vira e mexe alguém, pessoas que não estão vindo na igreja, pessoas que não estão em comunhão, pessoas que têm um parente aqui na igreja, acham o nosso telefone e mandam, pastor, vem aqui na minha casa orar por mim, porque o negócio está feio aqui. Tá bom, eu vou na tua casa orar por você. Primeiro você vai num culto, quarta de domingo, ouve uma palavra, aí a gente conversa melhor na igreja, e aí eu vou na tua casa. Pergunta se veio na igreja. Vamos ver, irmão, diante de Deus, depois de 30 anos a gente aprendeu um pouco, lógico que não vai ser, né? Nunca vou, não, eu vou, mas eu sei que se eu for lá, eu vou estar me metendo numa briga que não vai ter vitória. Vai ter vitória quando eu venho para a igreja, me posiciono, vou deixando as coisas erradas, e aí eu vou caminhando com Deus, e aí Deus vai operando na minha vida, aí fica uma maravilha a vida. Tem luta, mas tem vitória. Agora as pessoas não querem se posicionar, não querem fazer nada, querem que Deus abençoe, que Deus faça. Que ideia de Deus é essa, pelo amor de Deus? Então eu preciso olhar para a minha vida, e eu sei da minha vida, na época da minha vida em que eu não estava andando na verdade, e vi que Deus estava me cobrando isso, e estava dando muita coisa errada. Então assim, eu percebo, eu estou andando fora da verdade, automaticamente Deus está me trazendo de volta. E não vai ficar respondendo oraçãozinha de crente, irmão, que quer isso, que quer aquilo, Deus faz isso. Não vai fazer, esquece. Se Deus abençoar a tua bagunça, por favor, testemunhe para mim, que aí eu paro de pregar isso aqui, a verdade, porque a verdade não é essa. Tem gente, olha para mim aqui, tem gente ímpia, tem gente crente na igreja, que está desviada dentro da igreja, que não cumpre, não honra a Deus, não anda na verdade, dentro da igreja, que vem nos cultos, e está vivendo bem. Tem coisas boas que acontecem, tem carro, tem casa, está tudo certo, mas não tem Deus nisso. Vou falar de novo. Crente dentro da igreja, que está andando de maneira ímpia, de maneira vergonhosa, mau testemunho, terrível, mas tem casa, tem carro, anda e está tudo certo. Mas não tem a bênção de Deus, entendeu? Não é Deus que, então, por exemplo, tem muita gente que você conhece que é rica, que tem mansão, que tem casa, não é? Que nunca vem na igreja. Ou não é assim? Querer ter sonhos bons. Precisa ser crente para ter sonhos bons de vida? Sim ou não? Não tem um monte de gente ímpia que tem um monte de sonho de casar, de ter filhos, de ter uma casa boa, um carro bom? Não tem? Não precisa de Deus para isso. Precisa? Ela pode conseguir. Agora, quando a gente anda no caminho do Senhor e você vê, irmão, você vê Deus trabalhando na sua vida porque você mudou, porque você se posicionou, você vê Deus fazer, você sabe que é Deus que fez aquilo, aí a vitória, o testemunho é outra, aí o negócio é diferente. Agora, conseguir coisas de maneira ilícita, irmão, de maneira errada, torta na vida, tem um monte de gente conseguindo. Mas a Bíblia fala que essas pessoas, o salmista Asaf fala isso lá no Salmo 73, ele fala, eu fiquei mal de ver isso. Eu fiquei mal de ver o ímpio prosperando, até que eu entrei na casa do Senhor. Aí quando eu entrei na casa do Senhor, eu descobri o final deles. O final deles, sem se converterem ao Senhor. Então, não adianta eu ficar pedindo para Deus abençoar as minhas bagunças. Deus não abençoa a bagunça. Tá? Eu preciso me posicionar para andar corretamente diante do Senhor. Então, Isaías está falando lá muito claramente, Isaías 59, verso 1 e 2, que eu posso alcançar a salvação de Deus na minha vida, na minha casa, em qualquer situação. Que os ouvidos dele estão abertos e que a mão dele está estendida. Mas a mão dele se encolhe e o ouvido para de ouvir e o rosto vira quando eu estou vivendo uma vida de pecado.
Aí as minhas orações não são ouvidas. Deus não tem comunhão com gente desviada. Ele cuida, ele trabalha para a pessoa voltar para o caminho, faz tudo isso. Mas ele não vai ficar respondendo, né? Alguma coisa? Nada? Verdade. Então chega. 10h30, você não quer falar nada, também não vou falar mais. Não, em 10h30 a gente vai parar por aqui um pouco. Quem sabe você venha mais animado domingo que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Ninguém quer falar nada. Perguntar nada. É isso. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse pequeno período que nós tivemos aqui, Senhor. Nós sabemos que esse pequeno período não retrata, Senhor, aquilo que nós realmente acordamos hoje com o Senhor. O Senhor foi o primeiro pensamento, o Senhor foi o primeiro cântico em nossa boca. Esse é um dia que o Senhor fez, nos alegramos nele, nos regozijamos nele. Sabemos que o Senhor está em tudo nesse dia. Sabemos que o Senhor está lá em casa, o Senhor está aqui, o Senhor é aquele que anda conosco, o Senhor é aquele que vai se assentar na mesa conosco para almoçarmos hoje, o Senhor é aquele que vai estar em nossa casa, na comunhão da família, Senhor, o Senhor está lá. O Senhor é aquele que vai estar conosco aqui no culto, porque o culto inclusive é para o Senhor à noite. Esse é o dia, Pai, que nós queremos nos alegrar e ver a Tua glória, e ver a Tua presença. Nós queremos, ó Deus, ter esse tempo aqui, orarmos de pé, orarmos sentados, orarmos de joelhos prostrados, orarmos encurvados na Tua presença, orarmos andando, orarmos de qualquer maneira, Senhor, ajoelhados, mas que nós possamos ter esse discernimento espiritual de qual oração para cada instante da nossa vida, Senhor. Nós oramos aqui, a Deus, nós lemos aqui, ouvimos sobre homens que o Senhor colocou em lugares, a Deus, para ficarem de pé, levantarem as mãos sem ira, sem contenda, a mão santa, Senhor. Deus, isso é tão poderoso, nós queremos isso. E eu sei que o Senhor vai nos colocar em momentos, a partir desse dia, em situações em que nós temos que estar ali de pé mesmo, como colunas do Senhor, seja em casa, no trabalho. O Senhor nos dá essa ousadia, essa intrepidez para nos levantarmos, levantar as mãos, que as nossas mãos sejam mesmo santas, sem ira, sem contenda, sem discussão, mas profetizando a Tua presença, o Teu milagre, a Tua cura, a Tua vontade. Deus, oh Deus, nós te amamos, te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o Teu nome por mais esse dia, pelo privilégio de estar aqui nesse dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Aleluia, aleluia. Dá experiências poderosas para o Teu povo, Senhor, na oração, que eles sejam mesmo compungidos pelo Teu Espírito, levantados, movidos pelo Teu Espírito Santo a se ajoelharem, se prostrarem, sentarem, andarem, se levantarem, tudo conforme o mover do Teu Espírito para aquele momento de oração. Nos dá esse discernimento, nos dá essa liberdade no Senhor. Pai, nenhuma palavra religiosa vai nos prender na religião, não, nós temos a liberdade de andarmos no Teu Espírito Santo, aleluia, aleluia, de nos movermos, aleluia. Talvez quando todos estiverem orando de pé, eu vou me prostrar e me ajoelhar, ou me ajoelhar. Quando todos estiverem prostrados, talvez eu vou me levantar e ficar de pé na oração. Tudo porque o Senhor nos move, aleluia, move cada um de nós de maneira individual, aleluia. Isso é maravilhoso, isso é andar na liberdade do Senhor. Para a liberdade foi que eu vos libertei. Pai, nós cremos nisso. Nós cremos nisso, Pai. Fica conosco nesse dia.
Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, amém.